Iniciante no baixo, e se eu errar no meio do hino, o que fazer? Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, você está no lugar certo. Então, me siga nas minhas redes sociais para não perder os próximos vídeos, até porque diariamente a gente tem novos conteúdos aqui para todos vocês. E o tema da nossa aula de hoje é iniciante no baixo. E se eu errar no meio do hino, o que fazer? Esse tema é um tema muito importante, até porque o meu objetivo é ajudar vocês que são iniciantes a adorar a Deus, começar a tocar na sua igreja o mais rápido possível. E um dos principais bloqueios que eu percebo que os músicos têm é justamente medo de errar. Talvez você até saiba tocar, mesmo que de forma simples, alguns hinos, ou talvez nem que seja um hino, mas você não começa a tocar justamente por medo de errar, por medo de passar por frustrações e as pessoas rirem talvez de você. Isso é muito comum, esse medo, mas não pode ser suficiente para te barrar e te impedir de tocar e adorar a Deus com excelência na sua igreja. Então, primeira coisa que é essencial de você saber, se você conhece, se você é capaz de tocar um hino completo do começo ao fim, mesmo que simples, você já pode começar a tocar na sua igreja o mais rápido possível. Inclusive, eu incentivo muito os meus alunos que fazem parte do curso de Baixo Gospel do Melodias e Riffs, mais mentoria, a começar a tocar o mais rápido possível. Até porque é a melhor forma da gente desenvolver e conseguir descobrir quais são as principais necessidades da nossa igreja e quais são as nossas limitações, para a gente focar exatamente nas dificuldades que a gente tem, melhorar e conseguir cada vez tocar melhor. E os nossos alunos, a média deles de começar a tocar na igreja mesmo saindo do absoluto zero, normalmente é de apenas 2 meses, porque eu encorajo eles, explico quais são os principais passos para começar a tocar na igreja e grande parte deles já começam a tocar e consegue estar desenvolvendo. Funcionou para mim, eu comecei exatamente desse jeito, sabendo pouco, mas no primeiro culto eu toquei apenas um hino. Depois, na segunda semana, eu tirei mais hinos, toquei 2, depois 3, 4 e assim eu fui montando meu repertório e hoje em dia sou capaz de tocar o culto inteiro. E você também deve começar desse jeito, porque só ensaiar em casa nunca vai ser suficiente para você colocar o pé na água e entrar no campo de batalha e ser capaz de tocar com segurança na sua igreja. E não existe perfeição na Terra, então esse medo de errar pode pegar o melhor músico que você se inspira ou o melhor baixista do mundo, do planeta Terra, e você vai ver que todos nós temos falha. Em algum momento talvez a gente vai errar, até porque a perfeição a gente só encontra em Cristo e só quando a gente morrer que a gente não vai ter falha. Enquanto estivermos aqui na Terra, todos nós vamos errar. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de estudar e de se preparar. Você tem que dar o seu melhor, se preparar da melhor forma possível para chegar na hora e conseguir tocar com segurança. E você deve estar se perguntando, professor, mas eu sou iniciante, eu não sei se eu vou ser capaz de tocar na igreja. Se você é capaz de tocar um hino completo, toca apenas esse hino, depois você aprende outros e vai desenvolvendo. Professor, mas eu tenho muita dificuldade em tocar e eu não sei se eu vou dar conta de tocar. Você só vai descobrir isso a partir do momento que você tocar na sua igreja, até porque você vai descobrir quais são as suas limitações e dificuldades e vai melhorar, depois ensaiar melhor em casa e da próxima vez você vai fazer melhor, vai tocar sempre melhor, até porque é uma constante evolução. A gente descobre quais são as nossas limitações, pratica mais e melhora, e assim você vai desenvolvendo cada vez mais. Mas o tema da nossa aula que eu quero trazer de forma prática para vocês é iniciante no baixo e se eu errar no meio do hino, o que fazer? E essa dica prática que eu quero trazer para vocês agora. Mas não esqueça, se você estiver curtindo esse vídeo, essa aula, não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Assim você mostra para as redes sociais que esse é um conteúdo importante e relevante, automaticamente elas vão entregar para mais pessoas que também têm o mesmo objetivo e propósito de tocar baixo na igreja e adorar a Deus com excelência. Então deixe o seu like, que não custa nada para você, mas para a gente faz muita diferença. Então, o que fazer se você errar na hora do culto? Normalmente a gente tem medo de errar as notas. Então vamos supor que você esteja tocando o hino aqui em Dó. Em espírito. Aí você vai tocar um Sol. Em verdade. Aí vamos supor que você vai errar o Fá. Te adoramos. Normalmente as pessoas quando erram ou tocam uma nota errada, te adoramos, a gente para. Por que que para? Porque você falou, pai, errei, não posso continuar no erro.
E qual que é o grande problema disso? Você vai estar mostrando para as pessoas que você errou. Então o que você precisa fazer é não demonstrar que você está errado, até porque os irmãos vão estar focados principalmente em quem está cantando. Muitos irmãos vão estar cantando e a maioria das pessoas na igreja nem sequer entende sobre música. Se você não demonstrar que você errou, vai passar batido. E normalmente quando a gente toca o contrabaixo tem outros instrumentos tocando junto. Então não vai aparecer o seu erro. Ou se aparecer, pouquíssimas pessoas apenas vai perceber. Se você continuar normalmente, ninguém vai perceber. Então, simplesmente não faça a cara de quem errou e continua tocando. Só que se você errou a nota, você não vai simplesmente parar. O que eu sugiro é você levantar o dedo e tocar abafado. Isso aqui não define nota nenhuma. Vamos supor que seria o Fá, você percebeu que você errou. Simplesmente continua tocando abafado e depois já pega do próximo acorde. Quer ver um exemplo? Vou tocar o mesmo hino e eu vou errar aqui no Fá. E aí eu vou simplesmente levantar e tocar a nota abafada. Vai continuar dando o ritmo, mas não vai estar definindo a nota. Então automaticamente ninguém consegue perceber. Até porque esse é um recurso muito utilizado para groove. Utilizar as notas ghost note, que são as notas abafadas. Ó. Em espírito, em verdade. Vamos supor que eu tenho que tocar o Fá, eu vou errar. Te adoramos. Ó, continua tocando e pega do próximo. Te adoramos em espírito, em verdade. Ó, vou errar de novo. Te adoramos. Ó, continua, só que com o dedo levantado. Te adoramos. E pega da próxima nota. Te adoramos. Percebe? Ninguém vai se dar conta que você errou. Até porque se você erra e para, todo mundo percebe que você parou, até porque o som do contrabaixo vai sumir, a sua mão vai parar de mexer e aí você vai estar mostrando que você errou. Agora, a partir do momento que você continua tocando abafado, ó, não está definindo exatamente qual nota que é, então não está errado, mas você continua fazendo a parte rítmica e dá tempo de você pensar qual é o próximo acorde. E assim, ninguém percebe e você consegue já tocar o hino do começo ao fim de forma perfeita, vamos dizer assim, mesmo com erro, ninguém percebe, então acaba ficando certo e você pode estar melhorando depois no próximo culto. Muitas pessoas utilizam esse recurso, só que pelo fato da gente não estar prestando atenção, a gente nem percebe. E é isso que você deve fazer. Só que não espera estar perfeito para começar. Até porque quanto antes você começar a tocar na igreja, mais rápido você vai ter a oportunidade de desenvolver, descobrir quais são as principais dificuldades que você tem para estudar e melhorar, e você já vai criar e adquirir muito mais experiência na hora de estar tocando nos próximos cultos. Até porque o nosso propósito aqui é incentivar e ajudar iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja, para que você consiga estar servindo na sua congregação e começando a tocar o mais rápido possível. A média dos nossos alunos é menos de 2 meses tocando na igreja mesmo, começando do absoluto zero. Por quê? Porque eles têm um método direcionado para tocar na igreja. Se você estuda da forma correta, você também consegue ter esses resultados expressivos em pouquíssimo tempo. Gente, curtiram essa aula? Gostaram dessa aula? Então, coloca em prática e comece o mais rápido possível a tocar na sua igreja. E não esqueça, compartilha essa aula com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar baixo para estar adorando a Deus, e compartilha com o grupo do WhatsApp da sua igreja. Assim você, além de aprender, dá oportunidade de mais irmãos aprender, e dessa forma o reino de Deus cresce como um todo através do louvor. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Um ótimo dia, Deus abençoe, fiquem todos na paz. Um abraço, até a próxima, valeu, tchau!